Olá, tudo bom? Hoje vamos continuar falando de literatura, seguindo esse livro aqui, História da Literatura Mundial, do John Macy. Um autor interessante, nascido em Detroit em 1877. Ele fala de literatura de um modo tão gostoso que nos incentiva a ler, a descobrir os textos, a ir atrás dos livros. Peço que vocês compartilhem, comentem, deem like no vídeo e ajudem a divulgar o canal. No capítulo 1, ele começa a falar da produção de livros. Todos nós que somos leitores sempre nos perguntamos, né, como que se chegou à confecção de um livro como este que nós temos em mãos. Quais os processos para se chegar a ter um livro assim? E aqui ele vai falar desde a antiguidade, os primeiros processos, trabalhos para a formação do que nós temos hoje, tão acessíveis, esse objeto tão fascinante que é o livro. A página que temos sobre os olhos, igual a muitas outras já lidas ou desprezadas por nós, faz parte de um maravilhoso romance, começado muitos séculos atrás. Até o próprio livro do Eclesiastes diz: fazer livros não tem fim. Esse processo, né, de feitura do livro que amamos tantos. A página em si, qualquer página impressa, como esta, por exemplo, consistente em sinais negros num fundo branco ou amarelado, tem uma grande história. Tão vasta que a não sabemos toda. A história do livro. Eu tenho esse livro aqui muito legal, não sei se vocês já conhecem, livro Uma História, de Martin Lyons. Que livro bonito! Toda pessoa que ama livro deve em algum momento ler um livro desse. Olha que biblioteca fascinante. A biblioteca não é um casulo que nos acolhe. Aqui ele vai falar de todo esse poder, magia do livro, de toda essa história do livro, lá da antiguidade, passando pela imprensa. Um dia eu faço um vídeo sobre este livro aqui, mostrando em detalhes. Além dele ser essencial para entendermos a história do livro, ele é muito bonito. As gravuras, a escrita. Martin Lyons, do Senac, editora Senac, São Paulo. Tradução do Luiz Carlos Borges. Voltando então a essa questão da história do livro, a página que temos diante de nós, esse objeto, ele tem uma história muito vasta. Uma história impressionante. Não sabemos de que modo nem quando começou a história do livro e como a história prossegue. Não podemos nunca prever seu fim. Então nós temos o advento dos meios eletrônicos para leitura, os Kindles e etc., né, os tablets. Não sabemos aonde vai parar a história do livro. O assunto inclui todos os outros assuntos, porque é a história das histórias. Não haveria dois leitores que a vejam do mesmo ângulo ou que se interessassem da mesma maneira por todas as suas partes. Mas o escorço deste conjunto constitui uma história fascinante, não inventada por homem nenhum. Seu autor é a espécie humana. A espécie humana, de repente, começou a registrar em pedras, em tabuinhas, as suas histórias. E nós nos fascinamos por isso, né? Somos hoje aqui uma parte viva dessa história do livro. Nós estamos continuando, lendo, escrevendo, confeccionando livros. Partamos, pois, do ponto em que nos achamos para uma vida de olhos retrospectiva. Vamos olhar lá para trás para a história do livro. Isso nos dará pontos de referência sobre o curso que pretendemos seguir até chegar de novo no momento atual. Então ele vai fazer um longo percurso, sempre de olhos no passado. Porque o passado traz, né, para nós referências importantes desta história. Estamos com os olhos sobre a página impressa, o que já fizemos tantas vezes, sem que o fato nos sugerisse um pensamento algum.
Jornais e revistas nos são diariamente entregues à porta das nossas casas, por preços insignificantes. Podemos adquirir um livro, ainda que encerre uma das maiores obras-primas da humanidade, por pouca moeda ou tê-lo de graça nas bibliotecas públicas. Hoje o acesso é incrível, é rápido, é fácil às histórias e ao livro. Lembrando, né, que aqui no Brasil os livros são muito caros. Ainda bem que temos sebos, temos edições mais baratas, mas é incrível, né, como isso nos machuca também. Não mais nos maravilhamos de nada disso, no entanto, que coisa maravilhosa, né? Muitas vezes nós esquecemos como que é fascinante eu ter esse livro aqui agora nas mãos, eu poder ler essa história da literatura mundial e tantas outras histórias, mas isso foi um processo longo para chegar a essa facilidade de ter uma biblioteca como essa, de poder ler, de poder saborear as histórias. Isso não aconteceu no passado, né? Por exemplo, o próprio Jesus, ele nunca teve a Bíblia do Antigo Testamento inteira nas mãos. Ele escutava trechos na sinagoga. E hoje nós temos a Bíblia, que é um livro impressionante, né? Que são vários livros dentro de um livro. Ainda vou falar dela também aqui no canal. E essa biblioteca. Consideremos, para começar, alguns dos processos mecânicos que permitem a ligação entre os cérebros do autor e do leitor. Isso é o que mais me fascina. Lá no passado, um autor escreveu algo como a poeta Safo. E hoje eu posso ler os fragmentos dela. Eu posso ter aquele mesmo pensamento. Eu posso saborear aquilo que ela experimentou lá quando escreveu na ilha de Lesbos. E tantos outros exemplos, né? Entre esses processos de ligação do cérebro do autor com o leitor, o miraculoso por excelência é o prelo, que eu já mostrei aqui, né? Essa máquina que exerceu sobre a civilização influência maior do que nenhuma outra. Então nós temos aqui a máquina de impressão de livros, o prelo. E aí nós remetemos a quem? A Gutenberg, ao surgimento da imprensa. Antes que o prelo se ponha a correr, já os tipos de metal compuseram as palavras, lidados manualmente ou por meio de linotipos e monotipos, máquinas que funcionam como cérebros. De outro lado, as fábricas de papel convertem o lenho das árvores e os trapos em folhas alvíssimas. Isso aqui é lenho de árvores, né? Nos prelos, essas folhas recebem a marca dos tipos. Outras máquinas dobram-nas, costuram-nas, encadernam-nas em papelão ou couro. Em poucos dias está o livro colocado ao alcance dos leitores em todas as livrarias do mundo. Não é fascinante? Isso hoje, mas antes do prelo, da imprensa, como que era, né? Quando não havia prelos moderníssimos e a impressão e tudo mais era feito manualmente, como era? Eu já visitei lá em Petrópolis uma editora e impressora de livros. Que coisa interessante, como é rápido, né? É belíssimo de se ver. E no passado, como eles tinham esse objeto em mãos? Não desse jeito, claro, né? Nesses tempos também se faziam belos livros, não tantos quanto hoje, mas sob vários aspectos mais satisfatórios, porque era um objeto em si trabalhado minuciosamente. O papel fabricado de fibras de linho era sempre melhor que o nosso, de polpa de madeira, tratada com ácidos fortíssimos, sujeito a amarecer e a estragar-se mais depressa. Como já disse um historiador, não imprimimos hoje sobre areia, mas sobre simples pó comprimido. A preservação da atual literatura, bem como da velha, depende de reimpressões sucessivas. O livro hoje, ele dura menos, o objeto, né? Esse aqui, por exemplo, já está um pouco velhinho. Antigamente, os livros duravam mais, né? Nós temos hoje, esse aqui é de 67, essa edição. Nós temos hoje livros da antiguidade,
preservados, né, em grandes bibliotecas. Eu tenho um livro aqui chamado Escritos Notáveis, interessante também, vou mostrar depois, né, mais para frente, outro vídeo. Escritos que são preservados, escritos importantes e notáveis, como o próprio nome diz. Entre os livros modernos não considerados dignos de reedição, perdem-se para sempre páginas de inestimável valor. Quantos livros nós não temos aqui, né, no Brasil? Mais traduzidos, outros que foram traduzidos e depois se perderam, né, não fizeram mais traduções. Isso é terrível. É bom lembrar que cada novo melhoramento carrega consigo suas desvantagens. Nossos avós, com as prensas manuais e o papel feito à mão, produziam livros fisicamente mais duradouros que os nossos, mas com defeitos. Por economia, usavam tipos muito miúdos e que, por ineficiência mecânica, não tinham a nitidez dos modernos. A falta de mecanização tornava os livros escassos e caros. Pouca gente podia adquiri-los, daí o pequeno número de leitores. E, por exemplo, nos mosteiros, colocavam-se um saltério ali no coro, onde os monges rezavam, e servia para aquela fileira que estava do lado, né, em frente ao livro. Então eram grandes saltérios. Não é hoje como hoje que cada um dos monges, cada um dos frades podem ter um livro na mão. E o livro era caro para a população, né? Porque eles eram feitos de maneira detalhada, caríssima, o couro, o papel. Então isso fazia com que existissem poucos leitores, né? E também o analfabetismo da população era muito grande, né? Demos mais um pulo para trás, depois dessa questão aí do livro aí na Idade Média, né? O livro feito com delicadeza, as miniaturas, etc., as iluminuras, né? Vamos mais para trás, ao período anterior aos prelos. De caminho, detenhamos-nos na oficina de Johann Gutenberg, na cidade de Maienza, na Alemanha. E eu quero mostrar esse livro que não funcionou muito para mim, né, ano passado, O Aprendiz de Gutenberg, da Alex Christie. Aqui ela vai contar a história de Gutenberg, mas de um jovem que foi o aprendiz do mestre Gutenberg. Um jovem apaixonado pelos livros e pela escrita e a invenção que desafiou o poder da igreja. Então, Gutenberg ele é uma presença importante na história do livro. Aqui, neste, ela vai contar, então, esses dissabores, dificuldades para produzir a primeira Bíblia Vulgata, que foi composta aí na Alemanha. Mas o que eu não gostei não foi da história, a história é fascinante. Eu não gostei da escrita da autora, me irritou muitos pontos, dessa maneira como que ela começa a escrever, assim, coisas que não tem muita ligação. Não sei se ela quis tratar, provocar o leitor a pensar, eu gosto disso. Mas a maneira como ela escreveu me irritou muito. Eu peguei uma antipatia desse livro, eu acabei na marra. Mas quem sabe, né, alguém, livro não é unanimidade, algum leitor se interesse e goste do livro. Então fica a dica para quem quiser experimentar. Então não é que eu não gostei, não é bom, não é isso, né? Cada um tem um gosto literário e etc. Mas a história do Gutenberg é muito interessante. Diante de nós, então, está o pai da imprensa. Vou mostrar aqui uma gravura do Gutenberg. Eu colori várias imagens desse livro que eu achei belíssimas. As imagens do livro. É o ano de 1450, século XV. Sua grande contribuição foi a ideia dos tipos móveis, que podiam ser colocados em carreiras, formando assim as linhas e as páginas. Não sabemos que espécie de prensa ele usava, nem que livros imprimia. No museu do seu nome nada disso figura. Bíblias latinas, de que subsistem raros exemplares, são-lhe atribuídas, ou pelo menos devem ter sido a sua colaboração, embora acabadas por outros, seus sócios ou sucessores. Então esse livro também mostra, né, os sucessores de Gutenberg, as dificuldades para manter essa oficina de impressão. Todos os impressores e leitores do mundo devem homenagens a Gutenberg, apesar das muitas controvérsias relativas
a sua obscura biografia. Do mesmo modo que outros inventores aos quais a humanidade muito deve, Gutenberg viu-se amarrado a credores que lhe tomaram a oficina e o deixaram morrer na miséria. Esses credores souberam fazer bom uso do material sequestrado. 50 anos depois, a arte da imprensa estava disseminada pela Europa inteira, da Itália à Holanda. Então é interessante como que a vida de Gutenberg, né, passando aí por essas dificuldades financeiras, por essas crises, terminou dessa maneira, né? Terminou assim, tragicamente. Então nós temos aqui, nessa história do livro, mais textos sobre Gutenberg que eu vou falar mais para frente em outros vídeos. Aqui o Gutenberg de novo e sua Bíblia. A Bíblia de Gutenberg. Interessantíssimo, né? Os impressores trabalhando. Aqui uma caricatura, né? Uma dança macabra, mostrando aí esse trabalho extenuante de fazer livros. Nesta dança macabra, impressa por Mathias Rousse em Lyon, em 1499, o esqueleto da morte visita uma oficina de impressão, com o compositor sentado à esquerda, tipógrafos em prensa e bala de tintagem, e o vendedor de livros no balcão. Então aqui nós temos, né, o impressor e o vendedor de livros e a morte ali dançando. Muito legal. Mais gravuras sobre a imprensa, sobre as oficinas aí. Depois a imprensa espalhada por todas as regiões do mundo. Então, quer dizer, esse trabalho de Gutenberg, essa invenção, disseminou-se na Europa e depois pelo mundo inteiro. A palavra literatura nos sugere hoje a ideia de coisa impressa, mas tal sugestão é recente. Antes do primeiro prelo de Gutenberg, a literatura, já bastante velha, sugeria outras impressões. Hoje, quando se fala de literatura, a gente já pensa no livro, o livro impresso. Mas antes de Gutenberg, ao falar de literatura, sugeria-se outro tipo de impressão. Recuemos até o período em que não havia papel na Europa. O papel é invenção chinesa, que os árabes aprenderam e transmitiram aos povos ocidentais. Isso mostra que devemos esse material indispensável à vinculação do pensamento moderno a dois ramos de raça humana, cuja cultura e língua não eram europeias e sim asiáticas, os chineses e os árabes. Foram eles que inventaram o papel. Lá pelo século XIV, o papel já se havia espalhado por toda a Europa. Pouco abundante, porém, devido ao processo lento e laborioso de manufatura, não era desperdiçado como hoje. Então o papel vem dessas regiões asiáticas, no século XIV se dissemina na Europa, mas não era abundante como hoje. A gente rasga uma folha de papel, joga no lixo e não imagina como isso é um crime, né, para quem no século XIV lutava, né, para ter um livro, para ter papel. Os estudiosos eruditos aplicavam-se na caligrafia com penas de ganso, não só pelas vantagens estéticas de uma boa letra, como para melhor aproveitamento do papel. A pena de ganso, fina. Então você tem essa possibilidade de escrever com arte e ao mesmo tempo economizando papel. Tornava-se necessário escrever o máximo de palavras, no mínimo daquela branca superfície lisa tão preciosa. Antes que o uso do papel se generalizasse, livros, cartas e documentos eram escritos em pergaminho. Então já temos outro material. Ou couro preparado de um modo especial. O couro é matéria de grande durabilidade. Graças ao que encontramos nos museus, rolos de pergaminho, velhos até de 3.000 anos. Oh, interessante. Os manuscritos de Qumran,
do profeta Isaías, textos da Bíblia, encontrados lá em Israel, essa comunidade de Qumran, preservados há séculos em pergaminho. Então, esse couro trabalhado, preparado. Os judeus escreveram em pergaminho seus livros sagrados, inclusive o Velho Testamento. E ainda hoje nas sinagogas preferem o pergaminho ao papel. Deixa eu procurar um pergaminho aqui, para vocês terem ideia, né? Para termos ideia. Alguém que já conheça, né? O pergaminho. É muito legal essa história do livro, né? Aqui, o livro hebraico. Aqui um livro em pergaminho. Couro preparado, couro de animais preparado. Né? Esse aqui é um texto do Antigo Testamento encontrado no Mar Morto. Canções do Sacrifício de Sabá. Muito 10. Os livros em pergaminho. Também nós usamos o pergaminho para certos escritos aos quais queremos dar duração ou solenidade, como os diplomas das escolas superiores. Recorda esse pergaminho para preservar o texto. Carneiros, cabras e vitelas alimentaram-nos o corpo com sua carne e contribuíram para a nossa indumentária com a pele. Mas o principal serviço que prestaram ao homem foi carregarem no couro, transformado em pergaminho, a carga literária de milhares de anos. Pedimos vitela num açougue, sem nos lembrar do velum, que nos permitiu a transmissão da cultura. O velum, olha, o velo de Jazão, né, o velo dourado, é o couro do carneiro, né, da vitela, da cabra. Velum ou pergaminho. Então, olha que imagem linda. A gente vai ao açougue, compra carne, mas esquece, né? Aquela cabra um dia, no passado, serviu com o seu couro para carregar a nossa carga literária, nossa história do pensamento, etc. De onde vem esta última palavra, pergaminho? Do sítio de procedência, a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, especializara-se alguns séculos antes de Cristo na manufatura de peles próprias para a escrita. Essa questão de o nome, né, derivar da cidade, pergaminho, um outro material, vem de Pérgamo, na Ásia Menor. Diz a história que o rei dessa cidade constituíra uma grande biblioteca maravilha do mundo. Com seus escribas havia descoberto o meio de aproveitar os dois lados do couro, realizando assim a revolução, donde saiu o livro paginado como temos hoje. Então, além do rolo de pergaminho, o couro aí dos animais, nós temos essa história que o rei de Pérgamo contribuiu, guardando, preservando livros para chegarmos aqui onde estamos hoje, né? Nessa história do livro tão fascinante e que nos ajuda, né, a caminhar. Aqui, um papiro egípcio, nós vamos falar daqui a pouco, né, o papiro e o pergaminho. Um pergaminho colorido faz parte do Códice Áureo. Aqui um pergaminho colorido. O nome vem da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. Os livros em pergaminho nos preservam grande parte das literaturas grega e romana, bem como os escritos do mundo cristão. Os escribas transportaram para o couro as velhas obras fixadas no frágil papiro, que eu já mostrei. Né? Então, do papiro passaram ao pergaminho. Aqui um escriba, uma famosa imagem, né, egípcia, de um escriba egípcio. Eles passaram do pergaminho, do papiro para o pergaminho. Eram, em regra, monges que passavam a vida
nos únicos lugares calmos de então, propícios ao trabalho mental, os conventos. Muitos só se atinham às sagradas escrituras e literatura correlata. Outros mostravam irresistível pendor pela literatura pagã. Então, nos mosteiros, né, foram preservados muitos textos de Ovídio, de Homero, de Plauto, Lucrécio, porque os monges, além das Sagradas Escrituras, se interessavam por textos pagãos. E isso é muito legal. Essa preocupação em preservar não só a cultura religiosa, mas também os textos antigos. Aqui nós temos uma foto de uma biblioteca monástica. Como eram, né, essa vida nas bibliotecas, essa preservação. Aqui São Jerônimo traduzindo a Bíblia para o latim, e aqui monges trabalhando em mosteiros, produzindo livros, né? Aqui no mosteiro em Echternach, Luxemburgo, produzindo muitas edições luxuosas do século XI. Então veja, a história do livro nos remete à história humana, ao trabalho, né, de grandes homens da história. Outros deliciavam-se no trabalho, outros monges, né, deliciavam-se no trabalho, a ponto de passarem anos decorando ou iluminando um texto. Temos nos museus preciosos exemplares destas obras de arte, onde as letras capitulares são de ouro, as letras que abrem o capítulo do livro, né? com primorosos arabescos em cores de brilho inalterável. Às vezes os monges, em regra, pobres, viam-se atrapalhados com falta de pergaminho. Daí o recurso a rolos já usados, dos quais faziam desaparecer o que estava escrito. Então eles apagavam e faziam em cima, né? Inúmeros pergaminhos da literatura pagã foram raspados para receber a devocionária cristã. Tais manuscritos têm o nome de palimpsestos. Deixa eu achar aqui um livro iluminado. Um livro em que os monges fizeram, né, esse trabalho de iluminura. Aqui, por exemplo, a abertura do Evangelho de São João. No princípio era o verbo. Aqui uma letra e de outro lado também um outro texto decorado. Então, o primeiro aqui, o de São João, é uma letra iluminada. Temos só a letra, né? Colocaram bem próximo a foto para percebermos. Coisa maravilhosa. Que trabalho delicado. E de cá um livro também ilustrado. Os monges faziam esse trabalho de resgate do texto, iluminar o texto. Aqui um outro, aquele que eu havia mostrado, mas aqui embaixo vocês podem perceber um livro iluminado. Então esse processo de apagar um texto pagão e escrever um texto cristão em cima recebe o nome de palimpsestos. Então muita literatura pagã foi perdida, né? Nos casos de raspagem imperfeita, foi possível, com o emprego de certos agentes químicos, fazer ressurgir o escrito primitivo. Olha que legal. E por essa forma se salvaram muitas passagens das antigas literaturas. Então hoje, nos processos permitiram, processos químicos, científicos, resgatar a leitura que estava atrás da literatura cristã. A sobrevivência ou desaparição de obras da literatura antiga foi largamente matéria de acidente, quando as obras não eram como a Bíblia, carinhosamente conservadas por meio de cópias sucessivas. No mundo de incêndio e de destruição contínua, por meio de guerras e de toda a sorte de desastres, o destino dos livros constitui uma história das mais excitantes. Imagine-se a alegria do erudito que, remexendo velhos pergaminhos, dá como a obra-prima perdida. Isso sempre acontece na Europa, né? Um texto franciscano mesmo do século XIII foi encontrado há poucos anos,
perdido, né? E imagina você tá lendo um texto cristão, de repente ali atrás você descobre uma grande literatura antiga pagã. Essas descobertas repetiram-se, dando aos seus autores a mesma sensação que aos modernos deu a descoberta dos polos. O uso do pergaminho remonta a passado bem longínquo. Agora do pergaminho vamos mais para trás. Entretanto, se vivêssemos em Roma ou Atenas e quiséssemos comprar uma cópia de um poema de Virgílio ou Homero, só poderíamos tê-la feito em papiro. Aí nós já voltamos, aí nós já mais atrás ainda, papiro, né, que surge aqui, papiro. Esse processo lá no Egito. Então, se vivêssemos na Roma Antiga, como poderíamos ler um texto de Homero ou Plauto? Através no papiro, né, no material papiro. Toda a gente sabe que a palavra papel vem dessa planta aquática abundante nas margens do Nilo. Numa touceira de papiro foi encontrado o menino Moisés. O caule era aberto, impressado, seco ao sol, emendado e enrolado em tira longa. Sob essa forma, os egípcios exportavam-no para a Grécia, Roma e povos vizinhos. O melhor da literatura grega e romana foi fixado em papiro, nele se conservando até a generalização do uso do pergaminho. Olha que legal. Então ele começa pelos livros que temos hoje, passa pela imprensa, passa pelo pergaminho, agora estamos no papiro, né? Então aquilo que temos hoje de grandes textos latinos e romanos e gregos foram escritos em papiro, preservados em papiro, né? Olha, é muito legal. O nome grego do papiro era biblos, de onde vem o nome da Bíblia. Então vamos escrever no biblos, era o papiro, daí vem Bíblia. Quando pensamos nos antigos egípcios, acodem-nos as pirâmides, as esfinges, as múmias, os túmulos dos reis. Mas as próprias pirâmides, que parecem construídas para a eternidade, não constituem para nós contribuição importante como a do frágil papiro, salvador de toda a cultura antiga. É no papiro que nós temos a preservação da cultura, das histórias, por exemplo, o Livro dos Mortos, escrito em papiro. E não se limitou a isso a contribuição dos egípcios. Também foram os criadores da escrita, isto é, os indutores dos povos da Europa a fixar o pensamento por meio de sinais escritos. Vamos falar agora da escrita. A chave da escrita egípcia esteve oculta por muitos séculos. E só há coisa de pouco mais de 100 anos, o engenho dos estudiosos decifrou o segredo dos hieróglifos, ou entalhes sagrados. Essa escrita misteriosa, né, foi descoberta há pouco tempo. Este é o caso dos mais românticos nos anais arqueológicos. Em 1799, um engenheiro francês, Boursuard, adido ao exército de Napoleão no Egito, encontrou a célebre Pedra de Roseta, com um longo decreto dos sacerdotes egípcios em honra a um dos faraós. Só que nessa pedra estava essa escrita estranha que ninguém conseguia decifrar. Então, assim, aí nós temos uma história, né, do próprio texto misterioso dos egípcios e um grande estudioso, né, descobrindo, estudando durante anos para desvendar esta pedra de Roseta, a escrita desta pedra de Roseta. Meu Deus, será que não tem aqui a pedra de Roseta? Não tem. Mas procurem aí, né, na internet que vocês vão encontrar, né, uma foto desta pedra de Roseta. Continuemos. Pedra de Roseta. Muito interessante que está ali. Estava escrito em 3 versões. Em hieróglifos, na língua popular da terra, e em grego. Então estava em 3 versões. Em hieróglifos, a língua egípcia, em língua popular da terra e em grego. Graças ao auxílio da versão grega,
foi possível encontrar a chave dos caracteres sagrados. Trabalho feito então por J.F. Champollion. Hoje os egiptólogos podem ler facilmente qualquer hieróglifo encontrado com as múmias ou nos obeliscos, o que tirou algo do prestígio da esfinge por muito tempo inescrutável. Então haviam três versões nessa pedra de Roseta, e o Champollion, a partir da versão grega, conseguiu interpretar, traduzir o que estava na versão egípcia, hieróglifa, e na versão popular da terra. Eu tenho uma foto dessa, mas não tenho como eu achar aqui agora. Mas é interessante esse processo, né? O próprio trabalho do Champollion, isso revolucionou os estudos egípcios. Mas, ainda que os eruditos não houvessem decifrado o segredo da escrita egípcia, a contribuição espiritual desse povo não estaria completamente perdida. Fora absorvida por outros povos como os gregos e romanos, e desse modo chegaria até nós, embora esgarçada e sem a marca da fonte. Quando Alexandre fundou a sua cidade, Alexandria, várias, né, mas a mais famosa aí, lá no norte do Egito, né? E quando o mais frio dos Césares derrotou Cleópatra, os invasores tiveram a oportunidade de aprender muita coisa com os invadidos, né, entrar em contato com essa cultura egípcia. Não longe dos egípcios ficava quem? A Fenícia. Eu quero mostrar uma escrita em pedra aqui egípcia, né? Um desenho. Então, não longe ali dos egípcios, no norte de Israel, ficava a Fenícia. Interessante agora, né? Vizinha dos hebreus, com os quais vivia sempre em luta. O profeta Ezequiel certa vez lançou uma maldição contra a cidade de Tiro, na Fenícia, cujo esplendor de riquezas descreve. Eram os fenícios incansáveis negociantes, homens do mar, sem tempo para o cultivo literário. Pouca coisa deles chegou até nós, preservada pelos gregos. E, no entanto, foram os pais de todos os livros que temos hoje, graças à invenção do alfabeto. Então, foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Cada sinal gráfico desta página que estamos lendo, que estou lendo para vocês, está evolutivamente afastado da sua forma inicial, mas tem raízes na Fenícia. Quando os fenícios, então, inventaram o alfabeto? Talvez 1000 anos antes de Cristo, tempo em que o uso do papiro era geral. Então, assim, essa invenção do alfabeto. A escrita em si mesmo, ela surge em 3000 anos antes de Cristo, ou diz alguns 5000 anos. Mas agora o alfabeto, inventado há 1000 anos antes de Cristo, pelos egípcios, pelos fenícios. Esses bons negociantes compravam-nos dos egípcios, compravam os papiros, para revendê-los aos gregos e outros. E com o papiro levaram o alfabeto. Então os gregos, né, levaram, os romanos também, com o papiro que compravam dos fenícios, o alfabeto para compor as suas literaturas. Não é fascinante? Se recuarmos ainda mais, vamos mais para trás no tempo, chegaremos a um tempo em que o material para a escrita se compunha de coisas móveis, de coisas imóveis. Foi a idade da pedra da literatura, né? E aí nós temos as grandes inscrições importantes nas pedras. Esse processo ainda hoje o usamos nas igrejas, nos edifícios públicos, nos monumentos, nas lápides, dos cemitérios. Nós preservamos algo ali, né? Um escrito, o nome de uma pessoa, né? Se uma catástrofe nos destruísse todos os livros existentes, ainda assim seria possível, aos pósteros, a reconstituição de parte do nosso pensamento por meio do estudo das inscrições das pedras e bronzes modernos. E também das línguas que usamos. Olha que interessante, né? Muita coisa que preservamos está escrita na pedra, imóvel. E muita coisa que aprendemos dos antepassados também estão na pedra. É dessa maneira que reconstruímos a vida dos povos que deixaram nas pedras o traço da sua passagem pelo mundo. Mas as pedras não são imperituras, não são imperecíveis. Desagregam-se pela ação do tempo. O meio de conseguir perpetuar e tornar o perecível imperecível graças à reprodução contínua. Então, reproduzindo os livros.
reproduzindo aquilo que está escrito nas pedras, e reedições para poder preservar a memória, a escrita, para que outros possam ler no futuro. Os babilônios escreveram em blocos de argila e cilindros. Aqui nós temos, né, imagens dessa escrita em placas, chamada escrita cuneiforme na Mesopotâmia. E a epopeia de Gilgamesh, um dos exemplos de escrita cuneiforme, que foi escrita nesse material. Também o Enuma Elis, que é um texto, né, sobre a criação do mundo, também em tabuinhas cuneiformes. Isso representou melhorias sobre o sistema de gravar em pedras, maior portabilidade, embora a portabilidade fosse na época qualidade de pouca monta. Raras pessoas se interessavam pela escrita, apenas uns poucos sacerdotes e escribas. A escrita se adstringia a fixar temas de religião ou as façanhas dos reis. Os mesopotâmicos, os babilônios, primeiro eles escreviam nessas tabuinhas transações comerciais. Existe um livro aqui também que eu já li, a História da Escrita, maravilhoso. Lá fala, não sei onde ele está, não pegaria, né? Lá fala da Pedra de Roseta. Então essa escrita cuneiforme, ela primeiro vem para falar dessas transações. Depois que um pesquisador, arqueólogo, descobre tabuinhas enterradas na Mesopotâmia, contendo uma história de um herói, Gilgamesh. E a própria feitura, descoberta desses textos, os trabalhos, dificuldades para montar esses poemas aí mesopotâmicos é fascinante. Tem um outro livro do C.W. Ceran, Túmulos Sábios e Reis, não sei. É muito, lá conta essa peripécia, né, do arqueólogo tentando aí resgatar esta história de Gilgamesh, as dificuldades que ele teve, nas viagens que ele teve que fazer, enfrentando bandidos, dificuldades para resgatar aí a epopeia de Gilgamesh. Deuses, Túmulos e Sábios, é esse o nome do livro, muito legal. É um livro de arqueologia, mas que fala também de escrita, de descobertas. A literatura, ela depende do uso de uma substância leve, macia, flexível, abundante, que facilite a transcrição, a multiplicação e o intercâmbio do pensamento escrito à madeira. Os velhos saxões escreviam em finas tábuas de faia ou bit, de onde vem o chamar-se book. Há várias tábuas ligadas de um lado em forma de livro. Então isso aqui, no início, né, os saxões eram pequenas lascas de madeira, ligavam de um lado e formava-se o livro. Então isso aqui são folhas, né, de madeira, papel, ligadas, costuradas de um lado, formando o livro. Olha que legal. Note-se a aproximação das duas palavras, book e bit. No alemão temos a faia com o nome de Buch e o livro com o nome de Buch. Grande dia foi o que nossos antepassados aprenderam a serrar a madeira. Iriam aperfeiçoar imensamente a construção das casas e adquirir um veículo ótimo para a escrita. Esses nossos antepassados intelectuais entalharam nos troncos das árvores suas mensagens, enquanto no Egito as crianças, em suas escolas, usavam lascas de madeira como lousas. Legal, né? Os primitivos romanos também usaram as tábuas e ainda cascas de árvore. A palavra liber denomina a casca interior das árvores. Essa palavra deu o livre dos franceses, o libro e o livro dos italianos, espanhóis e portugueses. Library, em inglês, tem a mesma origem. Tudo vem então dessa casca de árvore, né? Essa parte interior chamada liber. Os romanos chamavam liber. Depois vem livre, livro, library. Que uma casca possa ser uma raiz não é jogo de palavras, e sim fato. A árvore da língua e da literatura, o que vale dizer, a árvore da sabedoria, desenvolve-se de maneira estranha. O passado subsiste dentro de nós sob formas diversas.
A folha de papel se faz fibra de madeira e desse modo se atém à mesma madeira em que nossos antepassados escreviam. Olha aqui, tiras de bambu dos chineses. Que coisa interessante, né? Um dos primeiros inventores da escrita, né? Do papel. Aqui a China antiga. Muito legal esse livro. Então olha essa imagem da árvore da sabedoria, né? Nós continuamos aqui a ler em papel, vindo da madeira, né, dessa árvore da sabedoria. O móvel em que trabalhamos se chama table, e o bloco de papel que utilizamos se chama tablet, por causa da palavra latina tabula, tábua. Então tudo está relacionado à árvore, à tábua, à madeira. Sobre a nossa mesa está um álbum de fotografias. O que significa álbum? Branco. Na velha Roma, o Pontifex Maximus, espécie de secretário de Estado, escrevia os acontecimentos do ano num livro de tabuinhas brancas. Em vez de acontecimentos, nós colocamos fotografias em nossos álbuns. Olha a palavra álbum, né? Branco. O Pontífice Romano colocava escrita. Nós colocamos, para registrar a história no álbum, fotos. E aqui está dizendo, né? Tudo vem dessa volta à origem, à madeira, à nossa ancestralidade. A árvore da sabedoria é uma árvore maravilhosa, tão desnorteante que não sabemos como descrevê-la. É como todas as árvores de madeira, como nasceu, mas nasceu da pedra. Aninham-se em seus galhos as aves que nos fornecem a pena, e em redor vemos os animais que nos deram o pergaminho. Então tudo está interligado, olha. A árvore da sabedoria é uma árvore maravilhosa, tão desnorteante que não sabemos como descrevê-la. É como todas as árvores de madeira, mas nasceu de pedra. Aninham-se em seus galhos as aves que nos fornecem a pena, e em redor vemos os animais que nos deram o pergaminho. À sua sombra o homem lê um livro e medita. Então ele encerra o capítulo assim, com essa ligação fascinante do homem com a árvore da sabedoria, com a vida, com os ancestrais, essa volta às nossas origens, e tudo isso nos ajuda, né, a viver sempre melhor, mais humanos, saboreando livros, eternizando conhecimento, buscando sempre mais aprender com essa história que nos precedeu, de homens e mulheres fascinados pelo livro, pela escrita. Um abraço, até mais.